a importância de libertar o ser. Eu às vezes quando falo neste tema noto que ainda há muitas pessoas que não entendem o que significa o ser. E o ser é o quê? O ser não é nada místico, não é nada sobrenatural. O ser somos nós, num todo, em tudo o que nos compõe, o mental, o emocional, o físico e o espiritual. Então libertar o ser é o quê? É libertar-nos tudo, do mental, do emocional, libertar o nosso espiritual, abrir a nossa mente para perceber que nós não somos só este ser físico que nós estamos a ver, tocamos, nós somos mais do que isto. Temos a centelha divina dentro de nós, a força criadora que criou todo este mundo, nós fazemos parte deste universo e isso está dentro de nós. E quando nós temos crenças, traumas, memórias de dor e sofrimento que nos atrapalham e nos impedem de ver esse ser que nós somos, que é magnífico, é lindo, é maravilhoso, a vida não anda. Porquê? Porque nós ficamos bloqueados pelas crenças limitantes que nos fazem muitas vezes perceber que nós somos diferentes daquilo que somos na verdade, a essência, pelos traumas que vivemos, por todos os padrões que se repetem, que já vêm até da ancestralidade a repetir padrões, pela questão do pertencimento, e o ser humano precisa do pertencimento. Então é tão necessário nós libertarmos o nosso ser num todo. Não adianta tratar só o físico ou trabalhar só o físico e deixar o mental e o emocional e o espiritual de fora. Não adianta trabalhar só o emocional e esquecer-se do mental. Portanto, é um conjunto. Por isso eu falo muito no ser. Porque o ser somos nós em essência, na nossa verdadeira essência, não aquela pessoa com todos aqueles traumas, crenças, padrões, tudo isso que nos impede de ter a vida que nós desejamos, porque no automático aquilo está a vibrar na nossa mente inconsciente. E então daí a questão da liberdade. Para já a liberdade para mim é um valor muitíssimo importante. A liberdade tem que começar dentro. Precisa começar dentro. Eu toda a minha vida procurei a liberdade desde pequena, porque o meu pai não me dava liberdade, eu não podia fazer o que as minhas amigas faziam, e então a liberdade sempre foi para mim uma busca incessante. Até que eu entendi que eu não me sentia livre por dentro, por tudo isso, pelas crenças, pela questão de pertencimento da ancestralidade, pelos traumas, por tudo isso, eu não estava livre. Então não podia realmente, mesmo que no exterior alguém me proporcionasse essa liberdade, eu própria me prendia, porque vem de dentro. Nós só podemos ter cá fora aquilo que está dentro de nós. Se dentro de mim eu não era livre, eu não podia ter a verdadeira liberdade. E claro que a liberdade envolve muita coisa, desde a liberdade financeira, a liberdade de expressão, a liberdade de ser quem tu és na tua verdadeira essência, seres autêntica. Então libertar o ser é isto que é extremamente importante. Libertar o ser não é assim. Nós não conseguimos fazer assim uma técnica. Eu também trabalho com técnica terapêutica, a técnica terapêutica Aura Master, que é excelente, mas não é uma mágica, não é agora vou fazer uma técnica e tudo se resolve. Não é assim, é um passo a passo, é um processo. Até porque as crenças, os traumas e tudo isso que está na nossa mente inconsciente não estão lá num dia só, não foram lá colocados num dia, já vêm de muito tempo. Então é um processo, é um passo a passo. É desafiante? É, mas é possível porque eu consegui. E a minha jornada de expansão de consciência e de evolução começou a partir dos 40. Mais sensivelmente aos 43 anos. Eu até conto isso na antologia, conto um bocadinho disso na antologia Mulheres que Mudaram o Destino. Foi aos 43 anos que eu comecei a perceber que ou eu fazia alguma coisa para expandir, para melhorar, para mudar a minha vida, ou alguma coisa complicada ia acontecer. E depois, aos 46 anos, foi mais um salto quântico. E até hoje eu não paro de estudar, de fazer, de aprender, porque é importante nós estarmos em constante evolução, porque o universo está em constante expansão e evolução. Nós somos parte do universo, então também precisamos estar para que ele não precise nos empurrar com alguma situação bem desafiante para nos obrigar a agir, porque nós não podemos ficar estagnados. E nesse sentido de libertar o ser, eu com o meu coração, com a minha essência e com todo o conteúdo que aprendi nas minhas formações, mas
mais do que isso, com tudo aquilo que eu apliquei em mim para transformar a minha vida, eu criei 2 infoprodutos, que é o e-book Liberta o Teu Ser, que é um e-book mais acessível monetariamente, mais prático para quem está a iniciar o desenvolvimento pessoal, com alguns conteúdos e práticas para a pessoa começar a fazer e começar a ver mudanças em si e na sua vida. E depois criei também o curso Liberdade do Ser. Este sim é um curso completo, tem 42 videoaulas gravadas, tem 11 vídeos com técnicas práticas e meditações guiadas por mim, tem 11 e-books com 29 exercícios e materiais, conteúdos complementares. Portanto, eu criei estes 2 produtos para além do conteúdo gratuito que eu passo nos meus vídeos e com as pessoas com quem eu me cruzo, que eu acho que é importante passar para a frente aquilo que é bom. Se foi bom para mim, se me ajudou, eu passo para a frente. Obviamente que não podemos fazer tudo gratuito, até porque quando as coisas são gratuitas, a pessoa normalmente não se compromete com a sua transformação. Porque pensa, ok, tenho isto aqui, mas isto foi grátis, se não fizer não tem problema. Mas quando investe algo, a pessoa vai se comprometer. E por isso eu pensei no e-book, para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de comprar um curso, se adquirirem o e-book já vão conseguir começar a mudar a mentalidade, a transformar a sua vida, a mudar, porque é importante. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não percebo, eu sou tão boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu não quero mal de ninguém, mas porquê que a minha vida não anda? Porquê que eu não consigo que as pessoas me amem, ter um relacionamento amoroso saudável, ter sucesso profissional, ter a casa dos meus sonhos? Porquê que eu não consigo e tantas pessoas conseguem? Se eu sou tão boa e não desejo mal de ninguém? Por tudo isso que está armazenado na nossa mente inconsciente. Porque todos nós temos à nossa volta um campo eletromagnético. Portanto, elétrico é aquilo que nós emanamos, magnético é aquilo que nós atraímos. Então, tudo aquilo que eu emano é aquilo que eu atraio. Se eu tenho na minha mente inconsciente, que é a mente que funciona no automático, sem pausa, quando fazes alguma coisa repetidamente, a tua mente inconsciente já sabe fazer aquilo sem que tu tenhas que pensar para fazer aquilo. Um exemplo muito prático é o dirigir, o conduzir. Quando nós, ao princípio, temos de estar a ver, tenho que carregar no travão, no acelerador. Quando aprendemos, fica gravado na mente inconsciente, nós fazemos aquilo sem pensar já. Então, agora imagina o que todas as informações de memórias de dor e sofrimento, crenças limitantes, padrões, traumas, estão a fazer-te atrair no automático para a tua vida sem tu saberes, porque é inconsciente. Tu, eu e qualquer pessoa, porque é inconsciente. Então, é importante nós percebermos que todos nós temos um campo eletromagnético e não conseguimos libertar o ser assim ou manifestar aquilo que nós desejamos. Porquê? Porque nos falta realmente fazer esse trabalho para conseguir libertar o nosso ser, limpar e reprogramar a mente inconsciente, retirar de lá as informações tóxicas, todo esse lixo que está ali a pesar e colocar lá as informações de acordo com aquilo que nós queremos atrair, ser e manifestar. E o porquê é que eu digo ser? E aqui também entra a tal questão do ser. Nós só podemos ter aquilo que somos. Nós não atraímos aquilo que queremos. Nós não manifestamos aquilo que queremos. Manifestamos aquilo que somos. Então, nesta perspectiva, se eu sou, no meu sentimento, que é a mente inconsciente, que é que se comunica com o universo, que é os sentimentos e as emoções, se eu penso, eu sou um sucesso, ou eu sou rica, por exemplo, mas aqui nos sentimentos e nas emoções estão sentimentos de escassez, de falta, de fracasso, o que é que vai estar a ser emanado? É isso. Então eu vou atrair mais disso. Precisamos realmente libertar a nossa mente inconsciente e isso é um processo, retirar de lá essas crenças que estão a criar a nossa vida no automático e colocar lá informações de acordo com aquilo que nós queremos manifestar. A mente consciente, o pensamento, não é? Eu penso, eu decido, eu visualizo, eu imagino, eu intenciono. Ok, tenho o sentimento, que é o sentimento e a emoção. E depois preciso do quê para essa cocriação? Da ação. Significa que os pensamentos têm energia. Os sentimentos têm energia. As ações têm energia. Então, eu preciso de ser, comportar-me como se eu já tivesse
aquilo manifestado. E daí que eu só posso manifestar aquilo que eu sou, não aquilo que eu quero. Porque se eu conseguir, através da visualização, eu intenciono, quero uma casa de sonho, uma mansão, isto é um exemplo, eu quero uma mansão, fecho os olhos, visualizo a mansão, coloco lá o sentimento de que sim, que maravilha, estou deitada na cama, estou deitada na minha cama. Sente, imaginando, porque a mente inconsciente não distingue o que é realidade do que é imaginação. Então, se nós estivermos a visualizar e a imaginar e dermos ao corpo, ao sinestésico, o sentimento, a sensação, coloca lá os 5 sentidos, toca na tua cama, de olhos fechados, toca na tua cama dessa casa nova. O que é que a casa nova tem? É uma esplanada? É natureza? Toca nas árvores, toca nas flores. Isso, toca. Agora senta-te no sofá. Como é o sofá da tua casa? Inspira. Qual é o cheiro da tua casa? Qual é o toque? Tudo isto cria a energia necessária, que é a que vai ser emanada, depois é a que vai voltar para nós. Porque muitas vezes nós fazemos afirmações positivas que são maravilhosas, não estou a dizer que não, eu comecei assim, mas eu olho-me ao espelho e digo assim, eu sou um sucesso, eu sou rica, eu sou linda. Mas depois aqui o meu sentimento, ai meu Deus, tantas dívidas para pagar, ok? Então não vai fluir, porque o sentimento não está de acordo com aquilo que eu estou a pensar e a falar sobre mim. Mas, como a mente inconsciente precisa de pelo menos 21 dias para criar um novo hábito, um novo campo neural, se eu fizer essas afirmações durante 21 dias seguidos, o sentimento vem, porque a própria mente inconsciente vai trazer-nos o sentimento e a gente começa realmente a sentir-se um sucesso, a sentir-se maravilhosa. Nós sabemos que ainda não estamos ricas, mas em essência nós somos ricas. Nós já somos, em essência, aquilo que queremos manifestar na nossa vida. Ainda não estamos, mas já somos. Daqui vem a importância do ser. Fez sentido? E não é fácil, mas eu posso garantir que é possível. Porque eu fiz o processo. Eu passei por lá. Não é de um dia para o outro. Eu tentei, eu fiz vários combos de processos. Fiz a primeira vez e a coisa não funcionou. Mas o que é que aconteceu? Eu não desisti. Eu recusei-me a desistir. Então fui fazendo, não deu agora, fui fazendo. Porque nós só temos uma forma de conseguir realizar aquilo que nós desejamos, é se não desistirmos. Porque se é desafiante, é desafiante. Daí a importância de alguém que nos dê a mão. Eu tive também, antes de fazer as minhas formações de terapia, ainda hoje como terapeuta e como mentora, eu também, porque terapeutas também precisam de terapeutas. É importante nós fazermos isso, termos a humildade de perceber que todos nós estamos aqui para evoluir. Não é porque eu sou terapeuta ou que eu sou mentora que eu sou mais do que tu ou do que alguém, não. Eu só tenho ferramentas que eu adquiri, que usei em mim e usando em mim. Eu sei que funciona, porque se funcionou comigo, funciona com qualquer pessoa que se disponha a fazer o que é preciso ser feito. Porque é preciso ser feito, é preciso comprometimento, é preciso disciplina, é preciso escolher antes de mais. Ok, é agora, eu escolho, eu decido, é agora. E jamais voltar atrás. Passinho a passinho consegue-se chegar lá. Não coloques dúvida nem ansiedade. Tenta não colocar dúvida. Quando a dúvida vier, pergunta só. Faz só esta pergunta. Porquê é tão maravilhoso eu ter o meu sonho na minha vida? Porque a tua mente vai procurar, ok, ela diz porque é tão maravilhoso, é porque ela já tem isto. Ok? Não desistas. Coloca-te em primeiro lugar. Ama-te. E acima de tudo, acredita que nunca é tarde para recomeçar, mudar e fazer diferente.